braços e peitos de prata, ventre e coxas de cobre ou bronze, né? Pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. O versículo 34 relata que uma pedra, depois que ele viu essa estátua completa, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual saiu e feriu os pés da estátua, destruindo-a completamente. O que significa isso? Os 4 impérios pagãos mencionados simbolicamente na profecia já existiram, comprovando a veracidade da visão profética. Ou seja, ninguém pode olhar para essa profecia e não dizer que é verdade, porque todos os 4 impérios descritos por Daniel existiram cabalmente, como a palavra de Deus é a verdade. Todavia, a visão da pedra que foi cortada sem mãos ainda não se cumpriu, pois trata-se do reino universal de Jesus Cristo, que ainda não foi literalmente estabelecido. Porque, obviamente, nós sabemos que o reino de Cristo, primeiramente, ele veio ser estabelecido de maneira espiritual, para posteriormente ele ser estabelecido de maneira literal, de maneira física, concreta. Amém, meus irmãos? A interpretação dos elementos materiais da grande estátua. Primeiro, cabeça de ouro, exemplificava o reino da Babilônia. Nabucodonosor a governou por 41 anos e a transformou no império mais poderoso da época. Primeiro, a cabeça simboliza a Babilônia. Alguns estudiosos dizem que os babilônicos eram grandes pensadores, pastor Márcio, homens muito inteligentes. Inclusive, Nabucodonosor mandou construir, eles eram muito avançados na arquitetura, nas artes, na ciência, mandou construir os jardins suspensos da Babilônia, que foi conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você já imaginou naquela época em que a engenharia ainda estava dando seus primeiros passos e nem a expressão engenharia existia, muito menos a arquitetura, e os colaboradores de Nabucodonosor fizeram um jardim suspenso? Mas eu já vi isso nos nossos dias, nesse país aí muito rico, né? Dos árabes, né? Eu não estou lembrado, Catar, Dubai, não estou lembrado onde foi que eu vi o camarada uma construção suspensa no ar, para você ver como a engenharia progrediu. E você sabia que naquela época Nabucodonosor já tinha projetado isso? Um jardim suspenso no ar? Então a cabeça, eu creio que denota que era um homem muito estudioso, homens que pensavam, né, de fato, né? E era o primeiro império, por isso a cabeça está lá em cima, exemplificava o reino da Babilônia. Depois, o reino da Babilônia foi destruído. Como é que você sabe disso? Eu sei disso, porque a própria Bíblia Sagrada mais tarde vai revelar isso, quando Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, pastor Márcio, foi dar uma festa. Nabucodonosor havia morrido, e o que havia assumido o trono era Nebopalazar, filho de Nabucodonosor. E Belsazar era filho de Nebopalazar. Ele havia viajado e deixou o reinado nas mãos de Belsazar. Ele fez uma festa, não teve o que fazer, mandou buscar os cálices sagrados de Deus, que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém na época que invadiu Judá. E foi tomar cachaça nos vasos de Deus. E você conhece a história, não sei ou não? Uma mão entrou no meio da festa e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufazinho, ou seja, pesado foste na balança e achado em falta. Passou de ti o teu reino. Teu reino será entregue na mão dos medos e dos persas. Naquela mesma noite, diz o texto, que o rei Dário entrou, matou Belsazar e a Babilônia caiu, dando início aos braços e peito de prata. Por que braços e peito de prata? Por que os 2 braços? Porque era a união de 2 povos, medos e persas. É por isso que tem gente que quando vai estudar a Bíblia não entende. Rapaz, eu olhei agora, o rei era o Artaxerxes, agora eu olhei agora, o rei
já é dário. É porque um é o rei Medo e o outro é o rei Persa. Tem o rei Ciro também, se ou não, de Isaías 45, Artaxerxes, e por aí vai. Então, os braços de prata, peito de prata, é o império agora que assumiu o lugar da Babilônia, sucessor da Babilônia. Babilônia foi destruída. Logo depois, aparece essa região aqui, o quadril, feito de cobre, simbolizando o Império Grego, pastor Márcio. Por quê? Porque Alexandre o Grande veio, matou Dário, destruiu o Império Medo-Persa e assumiu o controle do mundo. Então essa área aqui é o Império Grego. Alexandre Magno, já ouviram falar dele? Também conhecido como Alexandre o Grande. Amém, meus irmãos? Amém. Alexandre Magno foi tido por muitos até como um deus, mas morreu muito cedo. Então, o que assumiu o lugar dele? Assumiram o lugar dele 4 generais que o seguiam. Mais lá na frente nós vamos estudar sobre isso. Mas os 4 generais também caíram. E deu-se o início ao Império Romano. E no Império Romano, por que são 2 pernas? Deus errou nisso? Não. Porque houve um período, pastor Mário, o Império Romano conseguiu ficar unificado por 4 séculos. Mas no ano 395 da era cristã, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano e o Império Romano do Ocidente e do Oriente, simbolizando as 2 pernas de ferro. Por que o Império Romano ele é caracterizado por essas pernas de ferro? Porque o Império Romano foi um império muito duro, matou a muitos e usava mais a força do que propriamente a cabeça. E por último, os pés de quê? Os pés de quê, irmãos? Parte de ferro e parte de barro. Refere-se ao último governo da história. Amém, meus irmãos? Que é esse pé de barro misturado com ferro, nosso tempo? Por quê, pastor, que é simbolizado pelo ferro e pelo barro? Porque em parte é um império, um governo firme. Mas por outra parte é um governo que é frágil, como é dos nossos dias. Você não encontra nenhum governo que seja dominador do mundo inteiro. Sempre tem uma parte firme e uma parte fraca, como